Cláudia Oliveira e hoje trago-te a opinião do último livro do fantástico, maravilhoso João Tordo, o seu último thriller, A Noite em que o Verão Acabou. Então, este livro foi-me enviado pela Companhia das Letras e o ano passado, e eu já li, devorei este livro e hoje trago a opinião, por isso vamos lá. Eu começo com a opinião dos outros e vamos aqui buscar a opinião dos outros. O público, eu estou aqui a olhar porque estou a olhar para o computador, o público deu 3 estrelas a este livro e disse assim: é a estreia de João Tordo num romance policial. Ele conhece as regras do género, escolheu bem os ingredientes necessários para a sua feitura. Muito bem, público, 3 estrelas, mas enganaste, no papel meteste 5. Eu não tenho aqui mais opiniões, só tenho o Goodreads. E é isso, vamos buscar a opinião de mais 2 pessoas no Goodreads. Assim, um bocadinho diferentes. Vamos aqui a uma pessoa que deu 5 estrelas. 5 estrelas. Então, temos aqui a Daniela, do Porta 70. Temos aqui a opinião da Daniela Guimarães, que é a autora do projeto Porta 70, um Instagrammer, um bookstagrammer, que eu recomendo. E ela disse, deu 4 estrelas e diz: o escritor português tem uma estreia sólida no mundo dos thrillers, conciliando a sua impecável escrita e um enredo surpreendente. Por fim, temos aqui mais uma pessoa que deu 3 estrelas, a Lúcia. A Lúcia diz que, no geral, gostei do livro, mas não acho que isto seja um thriller. E se pensar que não é um thriller, gosto mais do livro. Vamos lá ver. Ela considera o thriller um romance. E, na verdade, segundo as minhas pesquisas, o autor acha que é um romance com um homicídio como pano de fundo dos finais dos anos, na década de 90. É um calhamaço de 600 e tais páginas, porque isto é uma história que se prolonga por 30 anos. Passa-se em 3 tempos diferentes, em 2 lugares distintos e o enredo oscila no tempo e no espaço. Para a estreia no thriller, que eu não acho bem que seja uma estreia, porque o João Tordo já tinha piscado ali o olho ao thriller num romance, num thriller, romance, 3 vidas. Se vocês leram 3 vidas, têm que concordar comigo, ele já tinha piscado ali o olho. Eu acho que agora sim, ele escreve um thriller e deveria continuar a escrever thrillers. Eu acho que até é a vontade dele, porque segundo o que eu li numa entrevista, João Tordo quer continuar a escrever thrillers porque se divertiu muito a escrever este livro e nota-se senhor, que ele divertiu-se a escrever este enredo. Então vamos lá falar a história. Nós temos aqui o nosso Pedro, que é o protagonista. Ele deseja ser escritor e ele tem uma pessoa que ele vive assim um bocadinho obcecado com o Gary List, um escritor famoso que dá aulas numa universidade nos Estados Unidos, e ele decide sair do país para ir estudar para essa universidade. Mas ele tem uma história que coloca aqui o seu coração a trabalhar. Então, ele tem uma história que viveu numas férias de verão com a Laura. Ele conheceu a Laura, a família da Laura foi passar as férias para perto da casa dele, não é? Eles estavam todos de férias e chega lá uma família americana e eles ficaram muito curiosos com aquela família, com uns hábitos completamente diferentes, 2 miúdas giríssimas. A Laura na altura tinha 14 anos, a irmã muito mais nova, um pai multimilionário, aquela família tipo a família dos McCann. Assim que eu imaginei, mas sem os miúdos pequenos. Então Pedro sente ali logo uma paixoneta pela Laura. A Laura também é a nossa protagonista, porque, verdade seja dita, a história é contada pelo Pedro, mas a Laura também é a grande estrela desta história. E não é esta miúda, porque a Laura é loira, não é morena. E também não tem esta idade e pronto. Algo acontece com esta família. Eu não vou dar spoilers, eu vou deixar-vos tão curiosos para vocês agarrarem já neste livro. É isso. O meu objetivo é que vocês leiam este calhamaço. Não tenham medo deste calhamaço. Nem vale a pena porque o livro lê-se tão bem. Uma pessoa tem que devorar. Então, o pai da Laura é assassinado. E quem é a primeira suspeita? É a irmã.
da Laura, que está com uma faca na mão no momento do crime. Eles são encontrados pela empregada daquela casa. E assim vai começar o mistério. O pai é assassinado e a miúda é acusada e vai tudo começar. Meu Deus, quem é que matou aquele multimilionário? Mas umas horas de diferença daquele homicídio, há outro homicídio. Outra pessoa é encontrada morta. E vão começar a querer ligar aqueles dois crimes. E será que estão ligados? Primeiro é muito giro porque o Pedro tem uma família muito engraçada. Sobretudo aquela avó. Eu gosto muito daquela avó. Aquela avó faz-me lembrar a minha avó. Eu não vos vou dizer o que é que ela diz, mas aquela avó é absurdamente sincera. E então, depois, temos os sonhos do Pedro. O Pedro quer ser escritor. E apaixona-se pela obra de Gary List e vai conhecê-lo. E o Gary List é cá uma personagem que vocês precisam de conhecer. É um escritor conceituado que dá aulas e depois manda ali umas estocadas, que é uma expressão que João Tordo utiliza neste livro, para outro cenário, um bocadinho mais sexual. Aliás, este livro está cheio de diálogos, cheio não, mas tem umas 3 vezes ou 4 algumas expressões, alguns diálogos sexuais entre a Laura e o Pedro. O que é que eu achei? Olha, primeiro, o enredo está muito bem montado, as pontas são todas atadas, nada fica solto, é um romancinho redondinho, ou seja, da forma que começa o autor sobre dar a volta e terminar muito bem. Está tudo muito fechadinho, muito redondinho, é uma história muito bem esgalhada. Depois, as personagens parecem muito nossas amigas, nossas conhecidas. O Pedro fez-me lembrar um podcaster que eu ouço, que é o Pedro. Também se chama Pedro. Não sei, eu imaginei fisicamente assim, como aquele Pedro. Mas na verdade também podia ser muito bem o João Tordo há uns anos atrás. Não sei, se calhar sim. Depois, a Laura é uma miúda super irritante. Não gostei da Laura, diz-me se tu gostaste da Laura. Eu acho que ela, sim senhora, como adolescente, é uma miúda que se impõe, toda para a frentex, quer seduzir o Pedro, mas no fundo não está muito interessada num romance com ele, é uma miúda toda nariz empinado, muito independente, pronto. Depois, mas não me parece ter grandes objetivos na vida. Depois, o Pedro, sim, é um miúdo. Ele cativa-me, o Pedro cativa-me, mas ele tem coisas que me enervaram profundamente. Ele tem ali ações que ele fez na escola que eu depois não foram condenadas. Essas coisas em que me incomodaram no romance. Algumas coisas aconteceram e depois passaram. O autor passou assim as mãos aos personagens. Bah, não faz mal, és a minha criação, eu vou deixar passar isto impune. Há coisas que não podem passar impunes. Existiram coisas, eu andei sempre a criar teorias e fui escrever no meu telemóvel algumas delas. Eu só acertei, pai, 70%, não tanto, não, estou a exagerar, mas eu acho que acertei para 50% do desfecho. A grande surpresa no final... Não estava nada à espera, gostei. Eu pensava que ia ser uma coisa completamente de outra, fui apanhada completamente na curva e eu adoro quando os livros me fazem isso. Não acho que seja um livro, eu acho que ainda falta alguma maturidade, eu não acho que ainda seja já um livro sólido em relação a thriller. Para o João Tordo. Eu acho que sim, um segundo livro será ainda melhor. Eu acho que tem tudo para evoluir. Há ali muitas expressões que podem ser muito mais trabalhadas, a parte descritiva. Não senti o peso do thriller. Acho que foi um livro bastante leve como thriller, mas é viciante. Uma pessoa não consegue parar de ler até descobrir. Eu estava a ficar assim um bocadinho triste. Ok, isto já vai ser assim assado. Porque no início o autor dá logo pistas do que é que vai acontecer. Se estiverem bem atentos vão perceber. E quem se calhar já leu muitos thrillers, vai logo entender o desfecho. Mas eu, como não li muitos thrillers, não sou a grande apreciadora de thrillers, adoro ler thrillers, mas não sou aquela leitora constante e regular, portanto não conheço as manhas. Eu acho que em relação
ao trabalho que o João Torto fez em relação ao enredo, a trabalhar a narrativa, as personagens, está espetacular. Ele coloca mesmo um mistério e sabe prender o leitor. E isso é o mais importante, não é? Depois, em relação à surpresa, tu podes ou não surpreender-te de acordo com a experiência do leitor. Eu não sou uma pessoa que surpreende facilmente, na verdade é essa. Mas surpreendeu-me e gostei, e dei 4 estrelas no Goodreads e recomendo. Na verdade eu acho que nenhuma personagem é muito simpática. Eu acho que uma das personagens que surge lá para o fim, que decide agarrar na história, eu não posso contar, não é? É muito cómica e muito interessante como personagem. Fiquei um bocadinho irritada e incomodada com algumas coisas no final, mas isso são questões mais pessoais que, pronto, né? Não vamos aqui estar a discutir isso. Depois há aqui algumas coisas em relação a ser escritor, escrever livros, o que é isto de escrever. Ele levanta essas questões e levanta muitas vezes questões sobre isto da escrita. Porquê é que escrevemos? Porquê é que queremos ser recordados? Escrevemos para impressionar as raparigas, é verdade, mas também escrevemos para que o mundo nos ouça e nos reconheça e nos dê o mérito que achamos merecer mais do que ninguém. Tcharam. E o mundo responde cagando em cima de nós. Portanto, temos aqui uma visão algo peculiar em relação à literatura e aos escritores no geral. E é esta arte de escrever. E o livro está cheio disso. Se vocês estiverem bem atentos, tem aqui muito conteúdo para discutir. Também temos outro assunto para falarmos neste livro. É muito interessante, é o plágio. Aqui aborda muito essa questão do plágio. Aborda também as questões da fama. A fama. O que é isto de ser famoso e aquela necessidade de estar sob os holofotes. Também senti que há aqui muita frustração deste Pedro, porque o Pedro já é adulto, ele está a contar uma história que aconteceu há uns anos atrás. Ele já é pai de família, portanto, nós aqui vamos ver um Pedro que queria tinha tanta ambição e que não foi assim bem aquilo que ele estava à espera da vida. O livro podia ter menos páginas, na minha opinião. Acho que ganhava mais com isso. Tinha cortado aqui umas, na loucura, 100 páginas a 200. Acho que não era preciso tanto para escrever esta história. As personagens são muito bem desenvolvidas, o enredo é viciante. Acho que o autor sim deve apostar e continuar a escrever thrillers, porque até é um género literário que não é muito apostado em Portugal, infelizmente. Até porque normalmente escritos literários consideram o thriller um género literário menor, o que não é de todo verdade. Continuo a achar o Luto de Elias Gros o pícaro de qualidade do autor, o livro que eu acho mais brilhante, a verdade é essa, melhor. Aliás, eu nem reconheço às vezes o autor naquele livro. Eu já li outros livros do autor, já li vários até. Mas acho que aquele é diferente de todos os outros, mesmo. Pronto. Vão com fé neste romance, leiam, é maravilhoso, vale a pena, é surpreendente e não esperem um thriller que já estão habituados, se calhar quem já leu muitos thrillers esteja habituado àquele género de thriller, não é? Vocês se calhar começam aqui com um romancezinho e pronto, gostei muito sobretudo do desfecho de todas as personagens, acho que ficou muito bem conseguido. Olhem, foi uma surpresa do caraças, não estava nada à espera, por isso aqui fica a recomendação. E é isto, até ao próximo vídeo.